Olá pessoal, paz e bem, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco sobre as leituras, aliás, deste domingo. Se você é a primeira vez que cai aqui nesse canal, sou Frei Edson Matias, sou Frei Franciscano Capuchinho e costumamos aqui partilhar o Evangelho dia a dia, também tendo outros temas e também grupo de leitura de obras teológicas. Vou deixar as informações embaixo, tá? Para você quiser participar conosco do clube de leitura teológica. Mas vamos conversar sobre essa liturgia deste domingo, dia 22 de junho, estamos no 12º domingo do tempo comum. Tudo bem, domingo é um dia importante para o cristão que vai até uma comunidade mais próxima ou na sua paróquia de origem para partilhar, escutar, participar do pão consagrado em comunidade. O domingo, infelizmente, como nos disse lá no século passado, olha só, hein? O teólogo Romano Guardini, que dizia que o domingo nas grandes cidades, nos nossos centros, perdeu-se o sentido para muitas pessoas. E é uma coisa real, né, gente? Nós temos transformado o dia do Senhor em dia de lazer apenas. Não estou dizendo contra o lazer, o lazer é bom, mas infelizmente temos transformado esse dia em um dia apenas de divertimento e prazer. E que às vezes não é muito prazer, né? Mas vamos lá, na primeira leitura desse 12º domingo do tempo comum. É a leitura Zacarias, capítulo 12. No versículo 10, 11, depois 13 e 1. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único. E hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e os habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bom, bem, esse texto é bom para a gente meditar. E aqui os mestres da espiritualidade vai nos dar algumas indicações, porque o Antigo Testamento nós lemos com a lente do Novo, ou seja, nós vemos aqui nessa figura misteriosa, né, como que esse profeta aqui surgirá esse transpassado, né? Vemos isso como um anúncio daquilo que viria a ser, né, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, e nele realizar todas as promessas. Então aqui é como a gente olha para o passado e a gente percebe como que esse povo que caminhava na ansiedade de reconstruir a sua terra, o seu povo, também tinha um desejo profundo e que não muito claro ainda, de algo muito mais do que a terra, muito mais do que a realização. Claro, né, uma nação precisa ter seu espaço, a família precisa ter sua casa, aquele que trabalha precisa ter seus instrumentos, sua terra, e tudo isso é bom e assim deve ser. Mas vai além disso também, né? Com isso, tendo isso também, o homem e a mulher desejam algo mais, algo que dê sentido. E é esse transpassado que vai carregar. Depois a gente vai ver no texto do Evangelho de hoje, né? Deste domingo, do 12º domingo comum, como que Jesus aqui aparece como esse que realiza esta fonte, né? Ele como fonte que agora vai se tornar definitivamente a fonte verdadeira, a única fonte, essa fonte na casa de Davi. Mas muito bem, vamos lá na segunda leitura. Nós temos Gálatas, capítulo 3, 26, 29. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo.
O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, lembrando aqui Gálatas, né? Paulo fala aos Gálatas. Vamos lembrar que aí nós temos um grupo que vinha de Jerusalém falando que, olha, vocês têm que fazer certas coisas, né? Adotar os ritos do povo antigo para se tornar seguidores de Cristo. E tem que fazer isto, aquilo. Que algumas pessoas estavam tentando desvirtuar, né, ou ensinar errado a este povo. E Paulo aqui já ensinando em todas essas comunidades, nessas palavras aqui que nós estamos lendo hoje, ele vai dizer, olha, não importa, isso não conta mais, o que vale não é ser judeu nem grego. Isso aqui foi um choque, né, para aqueles judeus convertidos na época, no segmento de Cristo, mas que ficou aquela ideia que, olha, para vocês ser cristãos, seguidores de Cristo, vocês têm que primeiro passar pelos ritos antigos, né, e viver eles. Então, e Paulo aqui vai fala, peraí que não é assim, né? Depois de descobrir a Deus da liberdade e do amor, agora vocês querem voltar ao vômito, né? Voltar ao passado. Então aqui Paulo vai chamar a atenção dessa comunidade. E se a gente ler o texto todo, a gente vai perceber que tem embates e até mesmo isso foi motivo de um concílio, né, em Jerusalém para resolver estas questões. Porque alguns da parte de Tiago vindo de Jerusalém, não sei se mal intencionados ou mal instruídos ou com a má consciência, né, queria ensinar coisa que não foi o ensinamento de Cristo. Muito bem, vamos lá, o Evangelho, Lucas 9, 18, 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, esse evangelho nos faz refletir alguns pontos. Talvez aqui no finalzinho, vamos começar pelo final, para depois a gente chegar nessa pergunta do Senhor, né? Quem diz os homens que eu sou? Bom, o final aqui diz assim, né? Olha, se nós, querendo seguir Ele, mas não nega a própria vida, ou seja, não abandona a própria vida, ou seja, o nosso excesso de ego, né? Não é digno de mim. Vamos lembrar de outras passagens também, né? Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Nós, ultimamente, na nossa sociedade, na nossa vida do dia a dia, a gente não quer perder a vida por nada. O que é perder a vida? É abrir mão do nosso tempo, abrir mão da nossa produção de serotonina, né, que é o hormônio do prazer. Então, toda hora eu estou querendo ser satisfeito em todas as coisas. E aí, quando eu sou convocado a realizar alguma coisa para alguém ou para uma comunidade, não tenho tempo, eu prefiro ficar aqui assistindo as séries da Netflix, sei lá de qual stream, né? Então, eu fico aqui, estou cansado, não quero não, né? Venha participar, venha ser catequista, ou venha fazer alguma coisa. Não vou gastar tempo, eu quero ir para o final da semana ali para passear na chácara, eu quero ir para aquela pousada. Ou seja, nós não queremos abrir mão do nosso tempo em prol da construção de um mundo melhor.
Isso está sendo uma pandemia, né? Até mesmo entre nós cristãos católicos, que o domingo, por exemplo, que eu falava antes, se tornou simplesmente um dia de descanso. Semana Santa se tornou um feriado prolongado para muitos cristãos, hein? Olha só a situação. Então você imagina só, final de ano, a pessoa simplesmente ela não vai mais para o Natal, ela não vai para o Ano Novo mais, ela não celebra porque está passeando. Aí você fala, não, mas eu tive que visitar, não sei o quê. Ou seja, nós não estamos querendo abrir mão da nossa vida, dos nossos prazeres, dos nossos relacionamentos, dos nossos contentamentos, da nossa pseudo-felicidade para seguir a Cristo, né? Eu não falo simplesmente que como se fosse uma espécie de moralismo doutrinário, né? Não estou dizendo disso. Você tem que ir, não, lógico que nós temos que ir, né? Não é isso chovendo molhado. Isso aí seria só uma repetição, né, de coisas que a gente já sabe. Mas é perguntar o porquê que realmente, sinceramente, a gente não está indo, ou a gente não está fazendo, desculpa, né, mais profunda ainda, a gente não está fazendo, né, gesto de caridade, de amor para com as pessoas. Por quê? Porque a gente não quer abrir mão do nosso tempo. A gente não quer abrir mão da nossa vida para ajudar alguém. A gente não quer sair do nosso comodismo, da nossa tranquilidade, para gastar tempo com gente que nem gosta da gente, né? Só de falar essa frase aqui, que tem que gastar tempo com quem não gosta da gente, né? Ou seja, fazendo uma caridade, aquela pessoa não liga muito pra gente, a gente fala, por isso que eu não vou, né? Ou seja, a gente está querendo recompensa, né? Nós estamos assim, no processo onde que nós entendemos o cristianismo, a mensagem cristã, só como algo que é agradável para mim. Se o encontro foi bom, que maravilha. Se a missa foi boa, que maravilha, né? Que gostoso. Mas quando tem um chamado para a prática de abrir a mão do tempo, da vida, do recurso para ajudar alguém, a gente não quer, a gente não abre mão e ponto final. Nesse cristianismo eu não quero saber. Ou seja, é o cristianismo à la carte. Eu quero isso, mas aquilo que ele está me pedindo para mim eu não quero fazer, não. O nosso mundo está assim, né? Os novos movimentos evangélicos que nós encontramos está assim, né? Prosperidade, felicidade, contentamento, a minha família protegidinha, mas eu não abro mão de ajudar ninguém, né? Não é a proposta de Cristo, né? Então, quem quer preservar a própria vida o tempo todo, infelizmente vai perdê-la. No quê? Na falta de sentido, na angústia, nos problemas psicológicos e espirituais. Não estou dizendo que todos os problemas psicológicos são, né, decorrentes disso, mas gera problemas, que os verdadeiros relacionamentos ficam de fora, a pessoa adoece, né? E a pergunta de Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Nossa, aqui nós temos, tanto servia para aquela época, como servia para agora. Se eu fazer uma pesquisa agora aqui, se eu botar aqui no Google, né? No YouTube, como você me achou aqui, pregação, não sei o que, aí você vai encontrar um monte de coisa, né? Você vai encontrar fulano que diz que é assim, Beltrano que diz que é assim, fulano diz que Jesus é assim, Beltrano diz que a igreja deve ser assim, o outro diz H, o outro diz X, né? Então quem é Jesus realmente? Então a gente vai encontrar várias respostas, mas é interessante que a pergunta primeiro que Jesus faz é que todo mundo está dizendo, ou seja, é o que o mundo sempre disse, né? Ou seja, muito blá blá blá, conversa, fofoca, essas coisas que o mundo sempre fez, né? Sempre está fazendo, agora em nível astronômico, porque as redes sociais deu voz, deu vez para a gente também que fala tantas bobagens, né? Tantas besteiras, principalmente em relação à fé. Deu megafone para quem não tem conhecimento nenhum nem experiência. Eu acho que o mais grave é não ter experiência, né? Então, Jesus fez essa pergunta para os discípulos e essa pergunta inicial que revela tantas coisas que se fala no mundo hoje, é a primeira pergunta, né, que é essencial. Quem diz que eu sou? Aí aparece mil coisas. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, né? E vós, quem diz que eu sou? Aí a pergunta se torna pessoal. Aqui é um problema sério, porque quando eu falo assim, eu creio, realmente eu estou dizendo de mim, da minha experiência, ou eu estou dizendo porque outros dizem, né, dentro de mim, ou porque um grupo disse,
ou porque o pregador X disse, ou porque alguém que no YouTube disse. Realmente sou eu que estou deixando passar esta afirmação que vem do Espírito? Tu és o Cristo, tu és meu Deus, gerando, né, uma frase de São Francisco que ele rezava: quem sou eu e quem és tu? Quem sou eu e quem és tu? Né? Ou seja, essa pergunta que revela já uma resposta, né? No interior há a resposta. Eu sei quem é ele, né? Ele é o tu, com letra maiúscula. Não porque alguém simplesmente me disse ou está dizendo, mas porque foi-me revelado. Será que foi me revelado pelo Espírito Santo aquilo que eu vivo de Cristo, ou porque alguém me contou, me falou? Lembra da samaritana? Quando ela vai anunciar no povoado, depois que pegou o seu cântaro, saiu correndo, foi até lá, venha ver aquele que, né? Aí eles vieram, fizeram experiência com o Senhor e depois falaram com a samaritana: olha, nós cremos agora, não porque você simplesmente disse. Foi importante você dizer para nós, né, e a gente correr até lá, mas foi estando com ele que nós realmente afirmamos que ele é o Cristo. Né? Olha a diferença. Eu acho que hoje a gente está tão assim acostumado com uma espécie de sugestão religiosa, né? O pregador fala bonito, nossa, que lindo, eu acredito nisso que ele falou, mas eu só fico na palavra dele, não que eu vou buscar, né? Não que eu vou fazer experiência com o Senhor. E aí acontece o que acontece, nós ficamos nas respostas barulhentas que o mundo dá a respeito de Jesus Cristo. Será que estamos nas respostas barulhentas que o mundo dá? Ou porque realmente nós encontramos o Senhor, ou o Senhor nos encontrou, né? Então precisamos aí mergulhar nesse encontro cada vez mais profundo, para que essa resposta desse discípulo de Pedro, tu és o Cristo, né, também seja a nossa, mas realmente a nossa, né? A nossa resposta. Porque é a pequena resposta nossa, alimentada pelo Espírito, pela graça, que vai dar essa consistência real a essa afirmação: tu és o Cristo, porque me foi revelado. Muito bem, que o Espírito Santo nos incendeie com o seu fogo e que possamos assim também responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, que você possa aí meditar e rezar nesse dia, que possa fazer uma boa participação e retomar cada vez mais o sentido do dia do Senhor. Tchau, paz e bem, Deus te abençoe.